Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a relação entre pais e filhos. Antes de começar, eu gostaria de pedir que pausem o vídeo agora e curtam ele. Curtam meu vídeo, tá certo? E aproveita, aqueles que não se inscreveram no meu canal, já se inscrevam também. Agora, 1, 2, 3, já, pausou. Obrigado. Já se inscreveram? Já curtiram? Muito obrigado. Espero que quando acabar o vídeo vocês compartilhem também e agradeço pela ajuda. É um trabalho missionário, um canal que pertence a Deus e para o canal ir adiante e que o YouTube possa oferecer outras pessoas, né, disponibilizar lá, como sugerir, né, como sugestão de vídeos. É preciso que os vídeos tenham curtidas, que os vídeos tenham compartilhamentos, visualizações, inscritos no canal, para ver que é uma coisa boa. Senão o YouTube não vai passar para frente, né? Já com o compartilhamento de vocês já ajuda a levar para frente também. Por isso é importante que vocês ajudem para que o canal possa ir adiante. Deus é quem está pedindo, não eu. Eu sou só um instrumento falando em nome de Deus, um canal que é dele, feito exclusivamente para ele, e tudo o que acontece ali é de respeito a ele. Então, eu sou só o administrador, o mordomo do canal, mas ele é de Deus, tá certo? Então, vamos lá. Queridos irmãos, a Novo Tempo, ela tem as revistas Curso Bíblico, nós temos uma revista que chama Pais Preparados, Filhos de Caráter, né? E dentro dela nós temos vários assuntos relacionados à relação de pais e filhos, né? A Bíblia, ela nos demonstra várias relações de pais e filhos, né? Por exemplo, lá nós temos a relação entre Adão, Eva, Caim e Abel, né? Que são os principais ali, os filhos de Adão e Eva. Porém, a Bíblia não deixa muito claro, mas é muito provavelmente que ao cair em pecado, Adão tenha culpado Eva por ter feito pecado, já que ele apontou ela como culpada quando Deus falou: por que que você comeu da fruta que eu falei para não comer? Porque a mulher que tu me deu para comer. Então ele acusa Eva ali. Se ele faz isso, significa que provavelmente dali em diante eles tiveram uma relação de contenda, de brigas, e ele sempre acusando ela, jogando na cara dela que ela era culpada por aquela situação, certo? E essa relação ruim entre eles provavelmente foi a causa da do distanciamento de Abel de Deus. Provavelmente Adão, revoltado com Deus, talvez não tenha ensinado para Caim e para Abel a respeito de Deus corretamente, né? Talvez tenha havido um problema ali. E assim Caim passou a fazer coisas erradas, né? Acabou cometendo um assassinato, né? Matar o irmão, Abel, né? E já Abel era temente a Deus, né? A gente não sabe como é a relação deles, mas nós temos a relação entre entre Abraão, por exemplo, e os seus filhos, né? Ismael, Isaac e os outros cinco que nós não vamos citar o nome aqui. Um deles era Midian e tal, mas nós vamos falar mais desses dois. Você vê que Ismael era filho do pai da fé. E você vê que Ismael não seguiu a, os ensinamentos de Abraão. Por quê? Talvez Abraão tenha sido negligente com Ismael, né? Você fala, mas será que a mãe, que aquela mãe era egípcia, não faz com a criança dele? Sim, possivelmente, talvez, com certeza, possivelmente, né? Você não pode ter certeza 100%, porque não está dito claramente na Bíblia, mas sim, Agar pode ter feito a cabeça do filho. Porém, Abraão, ele não criou Ismael dentro como um filho realmente, né? Ele e Sara deveriam ter recebido Ismael como filho ali. Ele deveria ter exigido que o filho vivesse ali com ele, com Sara, né? Já que já que Agar foi usada como concubina, né? Como para dar filhos a Abraão e a Sara, automaticamente Ismael deveria ser considerado filho de Sara e de Abraão. Então ele deveria ter convivido mais ali no meio dos dois, deveria ter Abraão ensinado mais sobre Deus para ele ali, ensinado as coisas boas para ele desde criança. E possivelmente isso não aconteceu, né?
Diferentemente de Isaac, que foi criado com todo amor, com todo afeto, né? Aí você vê o quê? Que Abraão, ele não fez a família correta. A família que Deus ordenou era o quê? Pai, mãe e filhos. Qual que era a família de Abraão? Pai, mãe, concubina e filhos. Entendeu? Então, ele não deveria ter se entregue a Agar. Esse é um dos problemas que causa uma má relação entre pais e filhos. Por quê? Porque acaba, de um jeito ou de outro, tendo contenda entre os filhos, porque é como se fossem duas famílias uma só, né? Ah, são meio irmãos, mas não é a mesma coisa que ser irmãos. Tem sempre a contenda, tem sempre uma divergência, né? Tem sempre aquela rejeição, né? Ismael ainda ficou mais revoltado quando ele soube que Isaac seria o filho da promessa. Ele queria dar tudo do pai e não ele que é o primogênito. O que era de costume na época. O costume da época era que o primogênito que herdaria tudo que era do pai, né? E os outros viveriam junto com ele, mas ele que seria o dono de tudo. E ali foi feito o contrário. Isaac é o que foi feito. Mas Isaac era considerado primogênito de Abraão com Sara. Entendeu? Então você vê que a ponto da confusão de Abraão, do mau relacionamento dele, de ter se deitado com a serva sem consultar a Deus, né? Ele foi obrigado a expulsar a serva e Ismael do acampamento. Entendeu? Olha o sofrimento de um pai ter que expulsar o próprio filho, né? Aí você vê que Isaac cresce, vira uma pessoa de Deus, e ele tem gêmeos, Jacó e Esaú. E você vê a diferença dos dois. Você vê que Isaac e Rebeca, eles também pecam na criação dos seus filhos. Por quê? Rebeca dá muito amor a Jacó por saber que ele era o filho da promessa, né? E não dedica o mesmo amor a Esaú. Já Isaac faz exatamente o contrário. Ele dedica total amor a Esaú, pensando nele ser o filho da promessa para o seu primogênito, porém ele rejeita Jacó muitas vezes, entendeu? Ele amava mais Isaac do que a Jacó. Então essa diferença fez com que as crianças crescessem diferentes, né? Você vê que Isaac ultimamente não falava tanto de Deus para Esaú, porque Esaú só pensava em caçar, só pensava em ser guerreiro. Ele não dava mínimo interesse para as coisas de Deus. Enquanto Jacó, sim, né? Jacó foi muito bem orientado por Rebeca. Então você vê ali a diferença da criação. E isso causou as contendas, os conflitos na família. Quando você vê o caso de Davi, as consequências dos erros de Davi fizeram com que os filhos dele fossem atingidos por elas. Ah, mas a Bíblia fala que os filhos não pagam o pecado dos pais. Vamos entender uma coisa. A Bíblia fala que o filho não será condenado à morte eterna, ao lago de fogo com enxofre, pelo pecado do pai. Ele não vai perder a vida eterna por causa do pecado do pai. É isso que está falando. Agora, infelizmente, as consequências do pecado do pai vai atingir sim o filho, o neto, o bisneto e o tataraneto, que é até a quarta geração. Por quê? Porque não tem como ser diferente. Tá certo? São consequências. Por exemplo, um cara que é alcoólatra, ele vai ter um filho, esse filho, se ele começar a beber, ele vai se tornar um alcoólatra, porque já tem o gene de alcoólatra nas veias dele. O neto dele é a mesma coisa, o bisneto também, o tataraneto também, entendeu? Então, é um mal que vai passando de geração em geração. Ah, porque já há uma alteração do organismo, né? Entende? Então, nós temos que entender, que nem estava falando o professor Leandro Quadras, lá na Meia da Verdade. Ele falou: meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra. Se eu começasse a beber, eu também seria um alcoólatra. Então, eu não posso beber, ele falou. Nem socialmente, né? Então é assim, na minha família também tem esse problema, né? O meu bisavô, ele foi assassinado na porta de um bar, né? O meu avô também teve época de se embriagar. O meu pai também teve época que ele chegava embriagado em casa, né? Não na minha época, eu nunca vinha para embriagado. Mas na época que ele era casado com a mãe dos meus irmãos, ela conta que contava, né, que ela já faleceu, que algumas vezes ele chegou tão bêbado que caiu na cama lá e dormia de olho atrás de olho aberta. Se eu beber,
eu tenho chance grande de ser um alcoólatra. Só que eu não bebo, eu sou abstêmio, eu não bebo uma bebida alcoólica. Eu bebi às vezes um golinho de vinho, mas nem isso eu bebo mais. No final do ano, nem champanhe eu bebo mais, eu bebo champanhe sem álcool. Porque se eu tomar bebida alcoólica, eu tenho grande chance de virar um alcoólatra, né. O meu irmão, por exemplo, ele é alcoólatra também. Ele bebe sem parar, sem parar. Ele não bebe, ele não é alcoólatra de todo dia tá enchendo a cara, mas ele não sei como é que ele tá agora na praia, mas ele bebe caixas e quando ele tá bebendo, ele bebe caixas e caixas e caixas de cerveja, sem parar. Ele não se contenta com tomar uma, duas, três, quatro, não, é caixa e caixas de cerveja. Cada caixa vem com 12 cervejas, então você vê quanto que ele bebe, né. Meu sobrinho, filho da minha irmã, quase entrou nessa, né, também de alcoolismo, chegou a começar, mas depois ele mudou de direção, ele casou, teve filho e sossegou, né, entendeu? Então, vai ter que beber mais cerveja, essas coisas também. Mas não deixa de ser um tipo de alcoolismo, então nós temos que entender. Então, eu não bebo, isso passa, então infelizmente os pecados também passam. Então, essa revista Curso Bíblico, ela nos ensina o quê? Como temos que nos lidar, vamos fazer para que nossos filhos possam viver uma vida dedicada a Deus. Está escrito na Bíblia que nos fins dos tempos, nossos filhos, né, os jovens vão profetizar. E como é que a gente prepara nossos filhos para isso? Como que a gente cria nossos filhos nesse mundo terrível que nós estamos vivendo, né? Primeiro, não seguindo esses erros que eu acabei de mencionar. Então você deve casar com uma única esposa, tentar manter o seu casamento, estar ao lado dela, fazendo ela feliz e ela te fazendo feliz, fazendo de tudo para um ou outro fazer o outro feliz, e sendo tementes a Deus, seguindo as leis de Deus, estudando a Bíblia, sendo pessoas estudiosas, estando na presença de Deus, obedientes a Deus. Aí vocês já vão dar o bom exemplo aos filhos de vocês. Depois, vocês devem, assim que eles nascerem, consagrá-los a Deus, não batizá-los, consagrá-los, ou seja, levá-los à igreja e apresentá-los a Deus, assim como fez Maria e José com Jesus, né? Levaram ele lá no templo para ele ser consagrado a Deus. Assim como Ana, por exemplo, né? Ana era uma mulher casada, o seu marido a amava, mas ela não podia ter filhos, ela não conseguia engravidar. Seu marido então casou com uma outra mulher para que ela desse filhos a ele, mas a mulher amada era Ana, né? Ele tinha relação com a outra mulher só para engravidar. A mulher tinha já 4, 5 filhos do marido dela e ela não tinha. Um dia ela foi até o templo, ajoelhou lá e começou a orar, orar, chorar, chorar e orar, ao mesmo tempo orar. E falando com Deus que se Deus desse para ela um filho, por essa dádiva de ser mãe, que ela iria, como é que fala, dedicar esse filho a Deus, dedicar a Deus, que ele iria viver no templo, vivendo para Deus, né? E o profeta Eli, juiz Eli, né? Não é profeta, a juiz Eli, o sumo sacerdote Eli, ele ouviu ela lá, pensou que ela tinha até bêbada, falou, pare de beber desse jeito. Ela, não estou bêbada, eu estou orando a Deus, pedindo que ele me ajude nos meus problemas. Aí ele falou para ela, vá em paz, pois Deus vai ouvir sim as suas preces, né? Porque ele era, embora ele era um mau exemplo de pai, que nós vamos falar dele daqui a pouco, mas ele era um bom exemplo de sumo sacerdote, né? E aí, ele era justo, né? Ele era de bem. E aí, ela foi embora e ela engravida e ela dá o nome desse filho de Samuel, que quer dizer enviado por Deus. E Samuel passa a viver no templo, dedicando a vida dele a Deus. Não, ele era um nazireu, ou seja, ele não cortava o cabelo, não bebia bebida alcoólica, né? Não ia tocar em nenhum, nada que estivesse morto, nessas coisas. E ele viveu lá até até quando ele continuou no templo, né? Até o templo ser destruído lá, ser atacado, né? Pelos filisteus, né? E, e ele viveu lá no templo e acabou virando profeta, né? E ela depois teve outros filhos, vamos falar a Bíblia, né? A gente vê num outro caso na Bíblia do juiz Eli. Juiz Eli, ou sumo sacerdote Eli, ele era um bom sumo sacerdote, ele era justo, ele era temente a Deus, seguia as leis de Deus. Porém, ele pecou com os filhos, ele não foi um bom pai, né? Eli, aparentemente, ele era pai
ele era pai só, né? Ele era pai e mãe. Possivelmente ele era viúvo, ele não tinha mulher. A Bíblia não fala nada da mulher de Eli. Possivelmente ela morreu no parto do segundo filho. Só que Eli, ele tinha um problema muito grave. Ele amava mais a Deus e honrava, aliás, ele amava mais os filhos ou honrava mais os filhos do que a Deus. Então, ele deixou de punir, ele fez vista grossa, sabendo que os filhos estavam fazendo coisas erradas no templo, que estavam pegando a melhor parte das carnes e guardando para, né, os filés, as carnes filé mignon, as carnes para eles comerem e só queimava lá para sacrificar a Deus o restante, fazendo o que era errado perante Deus, e ele não fazia nada, ele não, nunca como é que fala? Ele disciplinou seus filhos. E as consequências foram que seus filhos foram mortos pelos filisteus por conta de serem daquele jeito errados. Ele acabou, quando soube que a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus e os filhos dele mortos, ele caiu para trás e morreu também, quebrou o pescoço, né? Que ele era muito gordo, quando ele acabou quebrando o pescoço e morreu, né? E a descendência dele acabou sendo extinta do cargo de sumo sacerdote. Por quê? Porque ele acabou a profecia indo para Samuel. Por quê? Porque ele foi errado com os filhos. Exatamente esse é o problema. Não adianta você ser firme na fé, mas você não disciplinar os seus filhos. E como está escrito na Bíblia, a disciplina tem que ser feita com amor, com carinho, entendeu? Com compreensão, com calma. Não é você na ira lá e começar a chicotear teu filho 500, 300 chicotadas naquela ira, não. É com amor. A disciplina não é para você amedrontar o seu filho, mas é para você educá-lo, para ele entender que você está fazendo aquilo porque você o ama. Não como um monstro em cima do teu filho. Essa é a questão da disciplina. Muitos pais vão disciplinar com aquela ira, com aquela raiva. Não é assim. Você tem que demonstrar amor, não raiva pro seu filho nesse momento. Você não está disciplinando ele com. É, tem que agredir, machucar ele. Não, você tem que disciplinar, demonstrar amor e afeto. Que você está fazendo aquilo pro bem dele. Ele tem que entender que aquela disciplina é pro bem dele. Entendeu? Então é necessário que haja disciplina. É necessário, a primeira coisa, que vocês criem ele no Senhor. Então, desde criança, tem que estudar a Bíblia com ele, tem que estudar quem é Deus, tem que levar ele numa igreja. Então, depois que apresentou a Deus, ele vai crescer dessa maneira. Depois disso, você, quando ele estiver grande, achar que ele já compreender as coisas, vai bastante, entender tudo, ele então vai ser batizado por escolha dele para Deus. E ele será uma pessoa de Deus. Você tem que estar nesses parâmetros. Tem a parte também do que diz a respeito à sexualidade. A Bíblia nos fala bastante coisa sobre sexualidade, então nós temos que usar a Bíblia a nosso favor para ensinar isso aos nossos filhos. Nós precisamos falar desse assunto com nossos filhos. Por mais que a gente possa sentir vergonha, como é que fala, incomodado de falar de um assunto com o filho, né? Sentir constrangido, nós precisamos falar desse assunto. Porque se nós não ensinarmos corretamente nossos filhos o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, eles vão aprender com as pessoas erradas, com o mundo, e vão seguir coisas erradas, né? Infelizmente, muitas crianças hoje em dia estão perdendo a inocência, né, dela. Com 10, 11 anos, as crianças já estão sabendo, 9 anos, 7 anos, as crianças já estão falando de namoro, já estão sabendo das coisas, né? Cada vez mais cedo as crianças têm acesso na internet aos vídeos pornográficos, né? Falaram que negócio de lei é isso, aquele pornografia, de coisa, mas não tem nada. Você entra no site de pornografia, aí tem a pergunta, tem mais de 18 anos? Se a criança pegar e colocar, tem? Abre o vídeo. Você não tem que pôr uma senha, você não tem que fazer um cadastro, nada. Simplesmente você vai, acessa e acabou. Não pode ser assim. Esse tipo de conteúdo não deve ser para ninguém. Você entendeu? Na verdade. Porque a pornografia faz mal para todos nós. Então nós não devemos assistir. Mas a lei deveria proibir essas pornografias de serem colocadas ali para menores de 18 anos. Entendeu? Então eles têm que fazer o quê? Tem que fazer só pode assistir os vídeos quem tiver uma conta. E essa conta tem que ser colocada lá data de nascimento e tudo mais. Se a data de nascimento for uma pessoa menor de idade, a conta vai ser negada e a pessoa não terá acesso. Entendeu? Entendeu? E tem que colocar os pais, porque não adianta o pai ter acesso, por exemplo, olha o erro. O pai tem acesso, entendeu? Porque ele é maior de idade, ele quer assistir, tá fazendo o que é errado,
né, ele tá assistindo. Aí acontece, o pai deixa lá por algum motivo, o filho vai lá e assiste. Adiantou? Ele deixou aberto, né? E o filho ainda vai lá, se o filho for um cara esperto que mexe de internet, ele vai lá, clica, vê lá qual que é a senha do pai, qual que é o login, e entra com o login do pai e leva outras crianças verem também, compreende? Então é preciso que nós tenhamos o controle dos filhos, né? Para que eles possam servir a Deus, ser pessoas boas, pessoas fiéis a Deus, pessoas que vão trilhar caminhos importantes, caminhos bons. Tem pai que se preocupa, cara que não precisa de dinheiro, seja um médico, seja um advogado, seja um arquiteto. Não, você quer que o seu filho seja uma pessoa de Deus, em primeiro lugar, né? Outro erro muito comum dos pais é referente ao quê? Ao uso de telas excessivas. É tela de celular, é tela de televisão, é tela de computador, é tela não sei do que. Não. É preciso que essas crianças vivam, sejam crianças. Antigamente, as crianças eram crianças, elas corriam, brincavam de pega-pega, de esconde-esconde, de futebol, de vôlei, de basquete, brincavam de pique-esconde, brincavam de carrinho, brincavam de patins, de skate, de bicicleta. Hoje em dia, as crianças brincam do quê? De celular? Entendeu? Hoje em dia, 90% das crianças é mexendo no celular. As crianças estão ficando cada vez mais obesas, cada vez mais sedentárias. Então você já está vendo casos de crianças com que tem AVC, crianças com colesterol alto, crianças com maior índice de ansiedade, de depressão, de estresse. Por quê? Porque isso é provocado pelas câmeras. Criança não deve mexer em celular. Então, criança não pode ter celular. Então, o celular tem que ter uma idade, a gente tem que escolher. Por mim, quando eu tiver um filho, só vai ter celular quando ele fizer 18 anos. Você entendeu? Eu vou ter controle total do computador. Ele só vai acessar o computador para fazer o trabalho de escola e será bloqueado conteúdos do computador que não seja para criança. Entendeu? Controle dos pais. Tudo isso é importante. E ele vai ter um tempo estimado de tela por dia. Porque isso faz mal. Além dos males psicológicos, ele atrasa o ensino, causa defasagem na criança, causa atraso cognitivo, atraso mental, ele causa problemas oculares, né? Vai ser muito comum, a maioria das pessoas com 20 anos vão estar de óculos, porque ele vai gastar as vistas, é muito ruim o uso de tela. Então isso também deve ser controlado pelos pais. Se nós seguirmos boas orientações, estivermos preparados para educar nossos filhos, nós teremos uma vida estabilizada. Que nem, por exemplo, os pais, eles não se preparam para ter um filho, não vão fazer exames para ver se eles estão bem de saúde para ter um filho, tanto o homem quanto a mulher. Se eles não têm nenhuma doença que pode passar para os filhos, né? Fazer teste para ver se os genes deles batem para ter um filho saudável. Muitas vezes os genes não batem, então o que acontece? A mulher sofre muito aborto e se a gestação vai adiante, pode trazer filhos deformados, filhos com problemas, filhos com autismo, filhos com síndrome de Down, filho, entendeu? Então, é necessário que haja essa vistoria, né? Exame de check-up geral, se a mulher tá bem, tá com colesterol normal, tá com boa glicose boa, tudo isso não tem nenhum problema, hipertensão, nada disso, para quê? Para que ela possa ter uma gravidez segura e saudável. Então, quando você se prepara, tudo sai melhor, entendeu? Então, fazer cursos como esse aqui, por exemplo, Pais Preparados, Filhos de Caráter, e outros cursos para que você aprenda como lidar com seus filhos, como ter um bom relacionamento. A principal coisa, um pai e uma mãe jamais devem brigar na frente dos filhos. Um pai e uma mãe devem se respeitar o máximo possível na frente dos filhos, e mesmo sem na frente dos filhos, pois eles são marido e mulher. Então tem que se respeitar, né? A Bíblia é muito clara quando fala que a mulher deve respeitar o homem e a mulher, que o homem tem que cuidar da mulher e a mulher do homem, que ambos têm que viver em harmonia, que um tem que sacrificar pelo outro, que um tem que fazer o impossível pela felicidade do outro. Isso é um relacionamento. Nós temos que entender que quando os dois casam, se torna uma só carne, segundo a Bíblia. E isso acontece de uma maneira que a gente possa se relacionar um com o outro e um se completar no outro. Um tem que estar bem juntamente ao outro. Então, não é uma coisa que você fala, eu casei, agora não quero mais, vou separar. Não é assim. Deus não aprova a separação. Pelo contrário, a separação só é aceita por Deus se um caso de traição. Mas mesmo assim, você deve pensar, né?
Que nem, por exemplo, eu tava assistindo uma novela. Essa cena, eu pus no canal porque eu ia ver a novela Gênesis, que passava depois dela. É uma novela estrangeira que passa antes da Gênesis. Aí tinha uma mulher falando com o marido, que ela não, não queria mais estar com ele, que era pra ele ir embora da casa. Né? Que ela tinha preparado as coisas dele já numa pasta, tudo para que ele fosse embora. E eles tinham um filhinho pequeno, que devia ter uns 4, uns 5 anos, mais ou menos. E o menininho viu as coisas do pai na bolsa, ele abriu a bolsa e começou a guardar as coisas do pai de volta no armário, lá, os sapatos e tudo mais, né? E a mãe tava discutindo com o pai dele no outro quarto, no outro cômodo, depois ela chega lá e vê aquela cena. Será que não seria motivo para que essa mãe desistisse dessa separação? Não tá vendo que isso tá mexendo com a criança? Uma coisa é você separar de uma pessoa que não tem filhos, ou que já são adultos. Outra coisa é uma criança pequena. A criança precisa da presença do pai e da mãe. Essa separação, ela vai provocar o quê? Possivelmente, esse pai, ele vai se relacionar com outra mulher depois. Ele vai arranjar outra pessoa, vai casar de novo e vai ter outros filhos. Ela, por sua vez, também vai arranjar outra pessoa, vai ter outros filhos. E isso vai acontecer o quê? Que uma família foi destruída. Então, o que aquela criança vai sentir? Que ela teve essa família destruída, que ela não tem família. Que a mãe dela casou com outro homem, e a família da mãe dela agora é esse homem com o irmão dela, lá, com os irmãos que a mãe teve com esse outro homem. E que o pai se separou da mãe, teve outra mulher, teve outra família, que a família dele agora é aquela mulher e os filhos. E ele não tem mais família, a família dele foi destruída. Entendeu? É isso que uma criança vai pensar. Entendeu? O pai foi embora, então, a criança não é legal. Tem que entender que uma vez que você resolveu casar, o que a gente promete quando casa? Ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até por todas as dias das nossas vidas, até que a morte nos separe. Ou seja, o casamento não pode ser desfeito. Não pode. Você pode casar de novo na igreja se você separou? Não, não é válido. Pois perante Deus você vai ser casado para sempre. A menos que haja traição. Você não pode separar de uma pessoa porque você está infeliz com aquela pessoa. Não, você está infeliz é porque tem algo errado. Você tem que ir atrás do erro para tentar salvar o seu matrimônio. Pois, principalmente se você tem um filho, esse filho vai se sentir na pele esse problema. E tem outra pessoa em casa, quantos e quantos casos que padrasto abusou do enteado, da enteada, sexualmente. Quantos casos? Milhares e milhares de casos. Entendeu? Milhares e milhares de casos. Por quê? Porque a pessoa separa e põe outra pessoa dentro de casa. E essa pessoa vai lá e abusa do filho, da filha. Quantos e quantos casos? Não foram um, nem dez, nem mil. Né? Quantos e quantos casos que a madrasta judiava da criança, rejeitava. Não é um, dois, nem mil. Você entendeu? Muitos casos. Olha o caso lá dos Nardoni. A madrasta e o pai jogaram a menina lá, trabalhando na janela do apartamento, entendeu? Aí outro cara lá do menino lá que foi morto, foi dar injeção lá pro menino não dormir lá e morreu. Então, gente, família desestruturada provoca problemas familiares, problemas na criança, né? né? Então tem um filme que, que fala que uma mulher usou de feitiçaria para se relacionar com um homem que não gostava dela, que aliás gostava de outra mulher. E ele estando hipnotizado, né? Ele acaba se relacionando com ela, vive com ela e tem um filho com ela. Ele não amava, ele está hipnotizado. E aí ela acaba achando que ele já poderia estar amando ela depois desse tempo que ela junto, ela tira ele do transe e ele vai embora, né? E ela grávida. E ele vai embora atrás da moça que ele amava. E ela acaba dando a luz depois e ela morre no parto.
Essa criança cresce e virou uma pessoa terrivelmente má, terrivelmente, com fala de trevas mesmo, atacou gente e acabou, só foi parada quando ela foi morta, né. Isso já adulto, já com muitos anos de idade, né, então fez coisas muito erradas, por quê? Porque cresceu sem amor, cresceu numa família estruturada, uma família forçada, você compreende? Então é preciso que nós tenhamos essa família, família é para sempre. Se você casou, você está amarrado a essa pessoa para sempre. Deus não vai aprovar você separar, não vai. A não ser que você esteja sendo ameaçado de morte por ele, tudo mais, ficar violento, pessoa violenta, aí sim você deve realmente abrir mão desse relacionamento. Está em risco a vida. Agora, do contrário, você tem que fazer o impossível para que esse relacionamento vingue. Tanto você quanto o seu parceiro ou parceira, vocês, os dois cônjuges, têm que fazer o impossível para esse casamento ser feliz, sempre tá renovando, sempre tá. Por quê? No início tem aquela paixão avassaladora, só que essa paixão vai deixando de existir. É que nem que a gente pega um videogame novo, por exemplo. Nossa, que legal, a gente vai jogando, aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa, aquela coisa. Você joga toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, né? Aí de repente aquela tesão, aquela coisa, vai acabando, vai acabando, vai acabando aquela coisa de querer jogar, jogar. Daqui a pouco você começa a ficar sem vontade de jogar, porque não tá muito mais afim, já acabou aquele negócio, mas quando você joga um pouquinho, tal, e aí de repente você quer alguma coisa nova, né? Aí você vai, pega um jogo novo e começa a jogar e larga aquele de lado. Você tanto gostava, você aqui não gosta mais. Agora você quer aquele novo. Aí você vai jogando jogo novo. Daqui a pouco aquele jogo novo também vai cair na rotina. Mesma coisa no relacionamento. No início tem aquela tesão, aquele prazer todo, aquela coisa, aquela paixão toda. Só que ela vai cair na rotina. E vai chegar um momento que a paixão vai diminuir. E é aí que tem que ter o quê? O amor. A tesão diminui, a paixão diminui. Mas o amor não. Então você tem que amar aquela pessoa. E como é que você faz isso? Fazendo bem para a outra, fazendo o máximo possível de bem para a outra, fazendo o impossível para que aquela pessoa fique bem, para que aquela pessoa seja feliz. Então você, homem, você tem que entender que a mulher é diferente de nós homens, né? Nós homens não ligamos para certas coisas, mas a mulher liga. Então, procura de vez em quando chegar com um ramalhete de flores para ela, dar um anel, né? Leva ela para um jantar, leva ela para passear, faz uma viagem, entende? Isso apimenta a relação. Posso ir por exemplo, num motel, por exemplo? Pode. Se for com a sua esposa, não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, errado é você ir com uma pessoa que você nunca viu na vida, conhecer uma balada e vai para um motel com outra pessoa. Aí tá errado. Agora, você com a tua esposa não tem problema nenhum. Você pode ir pode ir no cinema, no teatro. Em balada eu não aconselho, porque balada tem muita bebida alcoólica, muita coisa errada. Mas no teatro, no cinema, assistir coisas boas, né? Não vai mexer assistir coisas picantes, essas besteiradas todas, né? Entendeu? Vai fazer uma viagem, fica num hotel, depois vai para uma outra cidade, fica num outro hotel, vai conhecer os lugares, vai conhecer os lençóis maranhenses, entendeu? É preciso ter essa relação. É preciso que você agrade. Não esqueça de falar todos os dias para sua esposa que você a ama. Porque às vezes para nós homens isso não significa tanta coisa, mas para a mulher significa, né? Você, esposa, sempre tente fazer o máximo possível para fazer seu marido feliz também, entendeu? Então, agrade-o também, diga também que você o ama, não seja tanto pegajosa, que às vezes o marido não gosta disso, você entendeu? Então tenta ser um pouco mais cautela, não fica ligando toda hora, porque às vezes a pessoa, você tem que aprender a confiar no seu marido e seu marido na sua esposa. Entendeu? Você tem que confiar um no outro. Não adianta ficar ligando, você tá, não sei o que, não. Né? Saiu para trabalhar, deixa trabalhar. Né? Os dois devem trabalhar fora. Né? É importante para ter uma vida mais estabilizada hoje em dia, é necessário. E que os dois também ajudem a arrumar a casa, fazer uma comida e tudo mais. Por isso é importante, na criação da criança, você ensinar ela a fazer as coisas de casa. Tanto o homem quanto a mulher. Você entendeu? Então, o teu filho com 1 ano e meio, já pega, dá para ele o pratinho dele de plástico, depois isso na mesa, depois que ele vai crescendo, manda ele pôr a mesa, depois ajuda a lavar a louça, a secar a louça, a guardar a louça, né? Já faz ele arrumar a caminha dele de manhã, entendeu?
Aí vai ensinando, conforme passando o tempo, já começa a ensinar ele a varrer a casa, ensinar ele a fazer uma comida. Ele tem que saber fazer tudo, tanto o homem quanto a mulher. Entendeu? Ensina com uma boneca, de preferência, a criança tocar a fralda, né? Não deixa o seu filho ou filha ficar indo trocar a fralda do irmãozinho, por exemplo. Se é uma menina, trocar a fralda do irmãozinho. Ou o menino da irmãzinha, entendeu? Porque aquilo acaba. Você pensa que a criança é criança, tem 4, 5 anos, ela é inocente, né? Pensa assim, entendeu? Porque ela vai olhar para aquele. Se ela está vendo uma irmãzinha, ela vai olhar para a irmãzinha ele vai olhar para a irmãzinha e falar: Nossa, ela não tem o meu. Não tem o que eu tenho, né? Ela vai falar: Nossa, ela é diferente. Entendeu? Ele nunca viu aquilo, entendeu? Entendeu? Ele tem, o órgão sexual dele é um, da menina é outro, então ele nunca viu, vai ser a primeira vez que ele tá vendo aquilo. Então aquilo vai mexer com ele. Você não deve, entendeu? E nem com outro menino também não deve, sabe? É mais fácil que você ensine teu filho, tua filha a trocar uma fralda numa boneca, por exemplo. Num urso, entendeu? Você dá pra ensinar, não precisa ser numa criança, né? Mas você tem que ensinar, teu filho tem que saber trocar uma fralda, tem que saber como agir como se ele for um pai. Quando ele casar, ele tem que ir preparado para esse casamento, entendeu? Ele tem que ser um homem completo. Entendeu? Você tem que falar, coisa de casa, coisa de mulher. O homem que mexe com casa é boiola, não sei o que não. O homem só é completo se ele é completamente independente, se ele sabe fazer qualquer coisa que ele precisar fazer, tá? Então ele tem que ser um homem completo, a mulher é uma mulher completa. Entendeu? Organizar uma casa. E quando eu falo organizar, não é arrumar só, é organizar, diferente. Já contei sobre isso em outro vídeo. Então, mas basicamente, arrumar é você pegar, deixar tudo o que está na vista arrumado, né? Então eu pego aqui, tem uma chave de fenda aqui, eu jogo numa gaveta. Aí eu vou arrumando para lá tem outra chave de fenda, jogo em outra gaveta. Isso aí é arrumar. Agora, organizar. Eu vou pegar a chave de fenda, tá aqui a chave de fenda, eu vou lá e põe no lugar onde põe chave de fenda. Aí depois eu acho outra chave de fenda, eu vou lá e põe no mesmo lugar. Isso é organizar. Entendeu? São duas coisas diferentes. Então, gente, não podemos desrespeitar, temos que aprender a não ficar atacando sem motivo. Tudo isso é uma questão de relacionamento. Se você quer Deus na sua casa, se você quer ter uma vida estabilizada e o mais feliz possível, você tem que pôr Deus dentro dela. Isso significa tratar as pessoas conforme Jesus Cristo agiria, né? Tudo isso fica evidente nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Criar umas crianças nos parâmetros de Deus, estando com a Bíblia na mão, é a coisa mais importante do mundo. Se você quer ter um filho de caráter, um filho que vai te honrar, que vai te fazer feliz, que vai poder tomar parte dessa promessa, essa profecia de Deus, de que nos tempos do fim as crianças vão profetizar, né? Profecia que está em Daniel, né? Então, é, nós temos que estar preparados para isso, né? Tá certo? Vamos preparar nossos filhos, vamos educar corretamente. Não bata, agrida seu filho de maneira irado, totalmente descontrolado, não. Se você está muito nervoso, primeiro vai, toma uma água, relaxa, respira fundo, se acalma, para depois você disciplinar o seu filho. Você tem que disciplinar ele com amor, com carinho, com afeto. Mais uma vez eu estou falando isso, pois a disciplina tem que ser demonstrada para o seu filho que está fazendo aquilo porque você ama ele, é para o bem dele. Agora, você agredir ele simplesmente, ele vai achar que você está querendo maltratá-lo, entendeu? E se você tem que ensinar para ele que não é porque você está lidando com ele daquela maneira que ele vai lidar com outras pessoas, não. Somente os pais podem educar dessa maneira, você entendeu? Porque senão teu filho vai sair e vai começar a bater nos colegas também, que foi coisa errada, né? Então tem que ensinar para a criança corretamente. E de preferência que você possa conversar, dialogar com a criança. Não necessariamente é necessário a agressão. Tá, entendeu? Eu não preciso pegar e dar uma chicotada no meu filho, dar um tapa, dar uma chinelada, pegar uma correia, alguma coisa e bater no meu filho para discipliná-lo. Não. Né? Quando eu falo da vara na Bíblia, não está falando que tem que pegar uma varinha e bater no teu filho. Não. Está falando o quê? Você tem que discipliná-lo com amor, com carinho. Você tem que ser rígido com ele. Você não pode deixar
Nada passar de errado. Então, você tá vendo que a filha tá fazendo algo errado e passa a mão na cabeça. Não pode. Foi, por exemplo, o que o Eli fez. Foi o que Isaac fez. Ele via Esaú fazendo coisa errada e passava a mão na cabeça dele, né? Abraão via Ismael fazendo coisa errada e passava a mão na cabeça. Não pode passar a mão na cabeça, né? Você entendeu? E assim vai. O filho tem que ser educado conforme Deus quer, conforme deve ser educado. Então, você tem que disciplinar. Deus nos disciplina? Sim. Deus é chamado nosso Pai e Ele disciplina nós. Então, muitas vezes, quando nós temos uma doença, Deus está por aquela doença para chamar a nossa atenção. Às vezes, a pessoa pede uma coisa e Deus faz e a pessoa pega, não leva em conta. Né? A pessoa pega e fala, eu quero que Deus me puna se eu estou errado. Aí Deus vai lá e pune, só que a pessoa não entende que aquilo foi uma punição pelo que ela fez. Entendeu? Então, a gente não deve usar o nome de Deus nunca para falar essas coisas. Porque se falar, vai. E por fim, queridos irmãos, nós pais não, quem são pais, daí eu não sou pai, os pais têm que ajoelhar e orar a Deus pedindo pelos filhos. Pois o poder da oração de um pai é muito grande. Olha na Bíblia, por exemplo, quando aquela mãe, a viúva, pegou e implorou a Elias que salvasse seu filho que estava morto, que estava morrendo, estava morto, e ele vai lá e ressuscita o menino. Quando aquela outra mãe indaga Eliseu por que que deu aquele filho a ela para agora ele morrer, e Eliseu fala que ele vai ser curado, né? Ou quando aquela mulher pede que Jesus cure a filha dela, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim e da minha filha que está endemoniada, e ele expulsa o demônio dela. Ou aquele pai que também pede pela sua filha, pelo seu filho lá endemoniado, e ele é curado, né? Entendeu? Ou aquela mãe, aquele homem, aliás, mãe não, o homem, Jairo, né? Que vai lá e ora, ajoelha a Deus pedindo a Jesus Cristo que ele vai e cure a sua filha que está morrendo. No caminho, ela morre, né? Aí chegam para ele e falam que não adianta mais, que ela morreu. Ele cai desesperado, e Jesus fala para ele, Jairo, tenha fé, e tudo vai dar certo. E ele vai até lá e ressuscita a menina. Então, a oração de uma mãe é muito poderosa. Como já contei para vocês aqui outro dia, a mulher, quando o médico falou para ela que o filho dela não iria sair daquele coma vivo, ela saiu de lá e falou com Deus, falou que se Deus não salvasse o filho dela, que nunca mais pensasse nela, esquecesse que ela existia. O que aconteceu? O menino no dia seguinte estava saindo da UTI indo pro quarto. Porém, ele ficou com sequelas irreversíveis e precisou de cuidado o resto da vida. Ela passou o resto da vida cuidando desse filho lá no estado vegetativo e tal. E ela morreu e o filho ficou aí. Agora a irmã que está pastando. Ou seja, a filha está pegando as consequências do erro do pecado da mãe. Porque ela foi prepotente. Você deve sim orar a Deus, mas não com arrogância e prepotência, mas com humildade. Então, queridos irmãos, essa mãe tem que pedir com humildade: Senhor, faça o melhor pelo meu filho, me ajude, proteja o meu filho, onde quer que ele vá com saúde, que ele vá com segurança. Isso é uma oração de uma mãe, né? Compreende? Então, queridos irmãos, isso é o que uma mãe deve fazer com o filho: orar, pedir, que nem aquela mãe que falou: filha, vai com Deus, né? E aí a filha fala o quê? Só se ele for no porta-mala, porque ele tá cheio, não cabe mais. Entendeu? Não sabe o que a mãe falou. Houve um acidente, todo mundo que estava no carro morreu. Só que o porta-mala do carro ficou intacto. Tinha uma bandeja de ovos lá. E nenhum ovo se quebrou. Porque foi lá que Deus foi. Ela não mandou Deus no porta-mala? Você entende? O poder da oração de uma mãe. Se toda mãe soubesse o poder que tem essa oração, ela não saía dos joelhos orando. A oração de uma mãe e de um pai tem poderes que muitos desconhecem. E lembre-se, o Espírito Santo ele pode falar com a gente através de qualquer pessoa, seja através de um pai, de uma mãe, de um avô, de um tio, de um amigo, de uma pessoa de outra doutrina. Por isso, jamais rejeite ninguém que quer dar uma mensagem de Deus para você. Ninguém.
Deus pode falar comigo, por exemplo, com o testemunho de Jeová que vem na minha porta. Ele pode falar comigo através de alguém que vem pregar na minha porta, qualquer doutrina que seja. Entendeu? Então eu não posso rejeitar ninguém. Alguém quer me trazer uma palavra de Deus, eu não posso rejeitar. Não interessa quem seja, pode ser católico, qualquer igreja, até mesmo ateu, até mesmo judeu, até mesmo qualquer outra igreja. Deus, Deus fala, né? Quantas vezes que Deus, na minha opinião, e de muitas pessoas, falou através, por exemplo, de Silvio Santos, que era um judeu, e ele falou através de Silvio Santos, porque Santos deu cada frase, cada palavra que ele falava, às vezes, dava um discurso, que era uma coisa muito forte, só podia vir de Deus aquilo, entende? Então, a gente vê, meus irmãos, que Deus fala com a gente através de qualquer pessoa. Então, principalmente de um pai e de uma mãe, nós não podemos jamais, como filhos, deixar de ouvir o que nossos pais têm a dizer. E eu, às vezes, peco muito contra isso. Por quê? Porque meu pai e minha mãe, principalmente a minha mãe, ela é muito rígida, ela é muito, é, muito exagerada na proteção, na coisa, pegando o pé demais, e aquilo acaba fazendo que a gente não queira ouvir. A gente acaba cansado de tanto pegar no pé, você entendeu? Então tudo exagero acaba fazendo mal. Por isso que nós temos que saber como falar com nossos filhos. Nós temos que sempre, eu costumo dizer que nós temos que sempre ser amigos dos nossos filhos, conselheiros, melhores amigos dos nossos filhos. Eles têm que confiar na gente e vir conversar com a gente a respeito das coisas. E não pegar e ficarem com medo da gente. Entendeu? Então nós temos que ser confidentes dos nossos filhos, têm que ser os nossos confidentes. Eles têm, nós temos que ser confidentes deles. Eles têm que vir e falar com a gente que eles quiserem falar, eles têm que ter confiança na gente. Amigos, parceiros, companheiros, e não na briga, na confusão. Por isso que é importante uma boa relação com nossos filhos. Querem saber mais? Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, que é da revista Pais de Caráter, Filhos... Não, Pais Preparados, Filhos de Caráter, tá certo? Eu vou deixar lá, vocês estudem essa revista, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Estudem, baixem ela, vocês podem baixar ela em PDF, né, e fazer o estudo através dela em PDF. Podem usar ela, fazer o estudo online dela também, tá? Eu vou deixar o link, você escolhe lá, tem o online, tem em PDF, e pode chegar pelo correio física também, tá? Você pode usar as três coisas, não tem problema, tá certo? Né? Se você fizer online, né, é através do site www.biblia.com.br. Lá você, quando terminar o curso, você ganha certificado, entendeu? O online, você não entendeu? O interessante é que você baixa a revista ou peça pelo correio e e acompanhe o curso online na revista. Pois no curso online você vai ter o vídeo falando, né? Vai ter a pessoa a qual fez essa revista vai estar pregando ali no vídeo, né? No caso dessa revista é a Darleide, como é que ela chama? Darleide Alves, acho que é Darleide Alves, se não me engano. Ela apresenta o programa Consultório de Família e Entre Família na, na Rede TV Novo Tempo. Ela é uma especialista em família, né? Então ela escreveu essa revista, que vocês podem estar pegando, e ela mesma dá o curso. Tem os vídeos em cada lição, né? São 8 lições nessa revista. Cada lição tem um vídeo lá para você assistir. E você pode estudar através da revista também. Eu estudei já esse curso através da revista, encerrei ele hoje, inclusive. Né? Eu não assisti os vídeos, mas eu fiz e respondi as questões. Quando você responde todas as questões, se você é aprovado, eles pegam e te libera um certificado que você fez esse curso. Tem certificado, tá? Tá certo? Eu, inclusive, já baixei o meu, tenho vários certificados de cursos. Porque a gente tem que estar fazendo esses cursos, é importante. Pra gente melhorando e evoluindo, quer dizer, irmãos. Tá certo? É importante que a gente saiba como agir com nossos filhos. Porque cada vez mais esse mundo está ficando cada vez mais perigoso. Tá cada vez a geração ficando cada vez mais fraca e mais vulnerável, sendo mais atacadas, mais pressionadas pelo inimigo, para que possam se desviar do caminho de Deus. A criança, a juventude são os mais vulneráveis, por isso precisa de total apoio da nossa parte. Então não é sendo violento com ele que você vai educar o seu filho, tá certo? Como disse o professor Girafales no Chaves, eu pego essa frase sempre. Não é batendo que você vai educar essa criança, esse filho, tá certo? Já vai fazendo. Né? Ninguém aprende-se para isso se alguém der uma pancada. Não é isso que vai fazer a criança aprender. Ela tem que aprender o que foi que ela errou, o que é que ela tem que fazer. Ela tem que ser conversado com ela, né?
tem aqueles casos, né, que tem no caso da criança menor, tem lá a super babá, né, a super nani. Então, ali também tem grandes dicas. Você pode pegar essa criança, sentar ela no chão, lá no cantinho da disciplina, deixar ela 3 minutos lá pensando do que ela fez de errado, entendeu? Você aponta o que ela fez de errado, né? Deixa ela 3 minutos, ela tá pensando o que ela fez de errado e castiga. Depois você vai lá, conversa com ela, o que ela foi que ela fez de errado. Se ela for violenta, você deixa ela lá mais 3 minutos, até que ela fale o que foi que ela fez de errado. Ela vai falar, porque ela vai saber. E aí, sim, né, peça desculpas, ela pede desculpas e dá um beijo no seu rosto. E aí ela tá liberada. Só que para você colocar no cantinho da disciplina, você tem que apresentar as regras para ela antes. Tá certo? Não pode bater no pai e na mãe, tem que respeitar os mais velhos, inclusive o pai e a mãe. Tem que respeitar os irmãos, não pode bater nos irmãos, não pode brigar com os irmãos, não pode pular no sofá, não pode rasgar nada, não pode riscar a parede. Tem que ser ensinado para a criança. Quando ela é criança, você tem que falar com ela ou mostrar as regras para ela em desenhos, entendeu? Porque ela não vai saber ler. Conforme ela vai aprendendo a ler, você vai trocando os desenhos por escrito. E ela tem que seguir essas regras. São as regras de boa conduta, as regras de bom cidadão. Educação vem de casa. Não é professor que vai educar o seu filho. Tem que mudar isso aí. Tem que ser o Ministério do Ensino. Tá? A escola é ensino. O professor ensina. A mãe educa. O pai educa. Essa educação vem de casa, vem de berço. Tá? Quem tem que educar são os pais. Por isso que nós, professores, eu posso falar isso por experiência. Nós, professores, estamos sofrendo as consequências pela má educação que vocês, pais, estão dando aos seus filhos. Tá? Nós estamos sofrendo terrivelmente essa má educação. Professores que estão sendo agredidos, que estão pegando sequelas aí por agressões pesadas, professores que são desrespeitados em sala de aula, eu mesmo cansei de ser desrespeitado em sala de aula, alunos gritando o tempo inteiro na aula, não querendo aprender, não respeitando o professor, batendo boca com o professor. Por quê? Porque vocês, pais, que são negligentes, são uma porcaria, são um lixo de pais com os seus filhos, fazendo com que os seus filhos venham a desrespeitar a humanidade. Por isso, cada vez mais a nacionalidade está ficando cada vez mais perdida, muitos virando bandidos. Por quê? Porque não tem acesso a Deus, porque vocês não educam eles corretamente. Então, não sejam negligentes, vocês não têm que bater, mas também não podem ser negligentes, vocês têm que disciplinar os seus filhos. É necessário que haja disciplina com os filhos. Disciplinar com amor, com carinho, tá certo? Com humildade, tá certo? Com liderança. Você é o líder da casa, mas sem autoritarismo, sem arrogância, prepotência, sem ira. Respira fundo antes de tomar uma decisão. Não haja dessa maneira com o filho, pois não é assim que se educa uma criança. Tá certo? A criança tem que ser educada como eu estou falando. Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido um pouco, como eu falei, vai estar o link lá. Faça o estudo da revista, tá? Pais Preparados, Filhos de Coragem, que eu vou deixar o link, tá? Baixe a revista, pode ser online ou peça para receber pelo correio e faça o curso online também pelo mesmo lugar que você baixa a revista, tem como fazer o curso online, vai estar escrito lá. É online, PDF é, ou, ou física pelo correio. Então você baixa o PDF e depois clica no online para que você tenha acesso à revista. Tá certo? E aí você tem acesso ao curso online. Ali você vai ter o vídeo e vai ter perguntas para responder, de cada lição. Tá certo? E assim você vai aprender como lidar com seu filho. É uma revista que todo pai deveria ler. Eu li ela, terminei hoje, ela é realmente importantíssima. Eu mudei completamente o pensamento como pai. Eu já tinha um pensamento mais voltado para Deus, mas hoje eu tenho mais do que nunca como você é um pai para o meu filho, futuro filho. Porque não é sendo um pai negligente que você é um bom pai. Entendeu? E quando eu falo ser um bom pai, ser uma boa mãe, não é só você pensar na educação que você vai dar para ele, mas é a atitude que você vai ter com o seu cônjuge que vai refletir no seu filho. Não esqueça que todas as suas ações geram consequências nos seus filhos. O exemplo de Davi está aí. O pecado que ele cometeu refletiu sobre os filhos. Os filhos, eles não vão pagar pelo pecado do pai, ou seja, eles não vão perder a vida eterna e por causa do pecado do pai. Eles não vão ser condenados pelo pecado do pai. Porém, durante esta vida, as consequências do pecado do pai acabam atingindo os filhos até a quarta geração do pai pode ser atingida pelos pecados daquele pai. Por isso, tome cuidado.
Você não pode exigir do seu filho que não beba, que não fume, se você bebe, se você fuma. Você não pode exigir do seu filho que respeite você e sua esposa, se você não respeita a sua esposa, se você, esposa, não respeita o seu marido. Então, como vocês vão se relacionar, vai também influenciar no desenvolvimento do seu filho. Então, lembre, se você é um pai ou uma mãe, pense 1 bilhão de vezes, ou infinitamente vezes, antes de ter uma separação. Pois o seu filho precisa do pai e da mãe presente, precisa ter a família ali, uma família estruturada. E quando você separa, praticamente você está destruindo a família do seu filho. Tá? Então, pense 1 milhão de vezes na separação. Se não está dando certo, sente, converse, faça uma CR. Eu não vou falar DR porque pensa que é para discutir, para quebrar o pau. Não, é CR, uma conversa de relacionamento, para conversar, para um apontar o que está incomodando o outro, para tentar entrar num acordo, para tentar chegar a alguma coisa. Não deixe que a sua relação esfrie. Como eu falo, apimente a sua relação, vai no restaurante, leva uma flor todo dia para sua esposa, fala que a ama, ela também, fala que ama seu marido, dê um presente de vez em quando, entendeu? Mesmo que você não goste, muitas vezes, acompanha ele num jogo de futebol, é uma coisa que geralmente os homens gostam, entendeu? Assista com ele a televisão, estejam mais unidos, a família tem que estar unida, almocem, jantem, dando café, geralmente juntos na mesa. Tem que ter uma mesa em casa para que vocês comam juntos. Tem que estar a família unida ali comendo junto. Isso faz parte da família, é importante essa situação. Aprenda a viver família, a que todos tenham os mesmos direitos na casa. Quando vai fazer alguma coisa na casa, que todos sentem juntos e discutam e chegam a um acordo. Não, eu vou pintar a casa, quero pintar a casa de verde, eu vou pintar de verde, acabou. Não é assim. Todo mundo que mora na casa tem direito de opinar, tem direito de escolher o que vai acontecer. Não importa quem é o dono, quem está o nome na casa, não importa. É preciso que haja esse respeito. Você entendeu? Tem que haver a democracia dentro de casa. Você não pode humilhar o seu filho, achar que ele é um nada, que você que manda. Não é assim. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nunca fale isso. Entendeu? Nunca humilhe o seu filho. Nunca fale. Quando tiver a sua casa, você faz isso. Quem manda sou eu. Nunca. Você não pode falar isso com o seu filho. Entendeu? Você tem que demonstrar liderança, mas não ficar jogando na cara. Não fazendo com que o seu filho se sinta mal dentro da sua casa. Ele tem que se sentir em casa, se sentir bem feliz dentro da sua casa. Essa é eu fiz a questão. A Bíblia é muito clara quando diz: não provoque a ira dos seus filhos. Vocês provocam muito a ira dos seus filhos. Não provoque. Você sabe o que deixa ele irado. Não provoque. Que nem eu, por exemplo. O que me deixa irado? Esperar demais. Eu detesto esperar. Eu não gosto de filho, não tenho paciência. Não acordar quando eu tô dormindo. Ficar me corrigindo. Você entendeu? Me fazer de besta. Então, por exemplo, eu 2 vezes fui pra São Paulo para resolver o caso do telefone lá que tava com problema. E chegava lá, o cara não aparecia pra arrumar. Não aparecia. Aí, aí eu pegava, liguei. Aí a pessoa, mas aqui teve um problema, não vai dar pra fazer. Ah, né? E aí vou ter que reagendar lá o dia. Aquilo já me deixa assessorado, já vou lá e já grito com a pessoa no telefone. Aquilo me deixa irado. Como? Por que já não fala antes? Faz eu sair daqui e uma hora e meia de viagem de ônibus, pegando 2, 3 coisas, já cansado lá, pra eu voltar já cansado, e lá só pra isso, pra não fazer? Aí depois, outro dia, fizeram a mesma coisa, fiquei mais irado ainda. Entendeu? Chegou lá, o cara chegou lá, falou, não dá pra fazer, que tá com a fiança da rua que então, que não falou que essa porcaria tava quebrada pra mim não vir pra cá de novo. Então eu começo a perder a paciência. Aí na terceira vez eu xinguei mesmo, eu pus cachorro mesmo, por quê? Porque a gente fica revoltado. Então essas coisas me iram. Então, minha mãe, meu pai não tem que fazer isso comigo, pra não me irar. Entendeu? Sabe que eu não gosto que me acorde, então por que vai me acordar? Eu peço uma coisa, não ponha minhas 2 toalhas para fora. Eu tenho problema nos olhos, eu tenho sensibilidade, eu tenho fotossensibilidade. Acho que é isso que fala, né? Eu tenho sensibilidade à luz de manhã. Então de manhã eu não posso ficar com claridade nos olhos que me faz mal. Então eu peço, não acenda a luz da cozinha, né? De preferência que deixe a casa fechada. Ela vai lá e faz o quê? Abre a casa toda, liga a luz da cozinha. Eu falo, não põe as 2 toalhas para fora porque eu não posso sair lá fora da claridade para pegar. Ela vai lá e põe as 2 toalhas para fora. Então quer dizer, tá provocando.
A pessoa fala, não faz, mas a pessoa vai lá e faz. Então isso significa o quê? Não está me respeitando. Eu estou pedindo uma coisa e continuo fazendo errado, não está me respeitando. Entendeu? Então isso provoca ira. É isso que um pai e uma mãe não devem fazer. Se o filho está pedindo, ouça o que ele está fazendo, pedindo e faça. Principalmente se é uma coisa desse tipo que não tem nada de errado. Ah, é porque ela fala porque a toalha tá molhada. Põe uma pra fora. Depois que eu usar, eu ponho a outra, gente. Não custa. Será que é tão difícil da gente entrar num acordo? Entendeu? Infelizmente, muitos pais se acham donos do filho, se acham prepotentes, quem manda sou eu, que não sei o quê. Entendeu? Ah, na minha casa não. Não, aqui você não vai fazer isso. Vai pra fora. Por exemplo, o filme lá do Zezé, o cara falando, você tava essa hora? Filho meu não chega em casa essa hora, não. Quem é ele para falar isso com o filho? Ele não é dono do filho, não. Isso é errado. Totalmente errado. Os filhos pertencem a Deus. Deus é o dono do filho. Você está sendo usado, está tendo uma importante função, está tendo uma bênção, né? É uma honra de poder educar o filho de Deus. Simplesmente isso. Enquanto esse filho não puder andar com as próprias pernas, você vai guiá-lo. E você vai ser também, depois que ele puder andar com as próprias pernas, você vai ser um guia espiritual dele. Deus vai te usar para falar com ele. Isso é uma honra. Então, aprenda a usufruir dessa honra. Você vai ser ignorante com seu filho, não vai ter honra nenhuma. Tá? Porque Deus não vai falar com o teu filho através de você, você sendo ignorante. Tá certo? O teu filho não vai ouvir. Entendeu? Então você não tem o direito, não é porque o teu filho mora na tua casa que você tem o direito de ficar dizendo que hora ou que não, que teu filho tem que chegar em casa, ou que o filho não chega a quem ele pensa que é? O cara já é adulto, então ele não tem o direito de falar com o filho desse jeito, tá? Então tem que aprender que você não está lidando com criança mais. Teu filho cresceu, aprenda a enxergá-lo como um adulto. Parece que os pais, os filhos crescem e enxergam como criança. Eu sinto isso na pele, eu moro com meus pais até hoje. Minha mãe e meu pai me tratam como se eu fosse criança ainda. Eu não posso sair de casa, onde você tá, onde não sei o quê. Pô, né? Outro dia eu tava na casa de uma colega, né, que eu fui lá visitá-la, e ela ficou horrorizada de ver como eles me tratavam. Isso pra mim também, e dali em diante eu comecei a evitar isso, comecei a parar com isso. Pô, não dá, eu já sou um cara adulto, barbado, com 35, 36 anos já na cara. Eu não tenho mais que tá dando satisfação pro pai e mãe de eu vou, onde deixa de ir. Que horas que eu vou voltar? Eu não tenho obrigação mais de nada. Não é porque eu moro com eles que eu tenho não, não sei o quê, não sei o quê. Não, você entendeu? Eu sou um homem, eu sou um adulto. Para de tratar como se fosse criança. Isso é uma coisa que me ira muito, me tratar como se fosse criança. Então, o pai e a mãe não podem provocar a ira dos filhos. Está escrito na Bíblia, pai e mãe não provoquem a ira dos filhos. Tá certo? Isso é importantíssimo, queridos irmãos. Aprenda a lidar com seus filhos com amor, com carinho, com afeto, com humildade, simplicidade. Nunca se ache melhor do que eles, porque vocês não são. Nunca trate seu filho como um cachorro, porque ele é racional. O cachorro é irracional. O seu filho é racional. Ele sabe o que você está falando. A partir dos 2 anos de idade, mais ou menos, ele já sabe o que você está falando. Ele já sabe, ele já entende. Tá? 1 ano e meio, 2 anos, ele já começa a entender. Então, não trate ele como se ele fosse nada. Quando você vai comprar uma roupa para ele, vai essa idade, leve ele junto para que ele também escolha. Porque ele já sabe o que é. É nesse momento que a criança começa a construir sua personalidade. Tá certo? Então você tem que ajudá-lo, guiá-lo nisso, mas com ele escolhendo junto, para que ele já comece a aprender a escolher. Você está entendendo? É importante isso, gente. Não queira tudo que vai vestir uma roupa, pergunte à criança o que ela quer vestir e não obrigue ela a agir o que você quer. É importante que você dê autonomia para que ela seja independente desde criança. Tá certo? É muito importante, gente. Que você já comece a educar os seus filhos, comece já a ensinar números, letras. É importante que uma criança saiba o endereço onde mora, o bairro onde mora, o endereço completo. O nome da rua, o número, o nome do bairro, tudo. Para quê? Para que se ela se perca, consiga levar para casa. A criança tem que saber o número do telefone de casa. Se ela se perder, vai ligar naquele telefone, o telefone da mãe celular, não importa. Tem que saber os números. Você tem que deixar na dentro da criança, no bolso da criança, sai com a criança, deixa no bolso da criança um papel com um número de telefone, com endereço. Se a criança se perder, a pessoa entra em contato com você. É importante que haja essa identificação da criança. Porque senão
A criança se perde, ninguém sabe como achar. A criança está lá em segurança, esperando que alguém apareça para buscá-la, mas ninguém sabe onde ela está, não tem como ter contato com os parentes porque não tem como, ela não sabe nada. E aí? Aí você entra em desespero, acha que aconteceu alguma coisa, entendeu? Coisas que podem ser evitadas. Então aprenda a ser um pai responsável. Se você pôs no mundo, eduque. Não joga só o filho no mundo, não. Tá bom? Fica aqui essa meditação para que todos possamos pensar. Será que estão sendo? Essa serve para mim no futuro, quando eu tiver filhos. Mas para quem é pai, pensem, vocês estão educando seus filhos corretamente? Será que vocês são responsáveis por alguma coisa errada que seus filhos estão fazendo? Se são, procure tentar modificar isso que ainda é tempo. Pois Deus vai chamar a sua atenção. Quando você chegar lá, mesmo que esteja salvo, ele vai falar: cadê o seu filho? Por que ele não está junto? Porque ele não está aqui porque você foi um mau pai? Então você também não vai entrar. Ele vai falar isso, porque ele vai julgar você de acordo com o que o seu filho fizer também, tá certo? Mas é sua obrigação educar o seu filho corretamente. Se ele não está lá, se a culpa for sua, você vai pagar por isso. Entendeu? Então faça a sua parte. Pode ser que mesmo você fazendo a sua parte, seu filho vai se desviar. Aí a responsabilidade já não é sua, mas você tem que fazer a sua parte, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o caminho do Espírito Santo seja com todos nós. Um bom fim de sábado a todos. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais.